Desceu. 3, pode ligar. Não vai ter música, vai dificultar a galera. Um já descansa, um já fez mais rápido, tá vendo? Quanto mais rápido, mais ele descansa. Observa que a frequência cardíaca, né, já está mais alta. Ó, a ventilação já aumentou. Mas nada que seja, né, de outro mundo. Trabalho especificamente anaeróbico. Se eu pensar em termos de substrato, glicogênio, né? Foi. Então, para fazer o touch bar, preciso de mobilidade, força de abdominal. Aqui, ó, o trabalho do Felipe. O Felipe bem condicionado. Faz na boa, mas observa que no final já vai diminuindo a velocidade, né, da execução. Por quê? Porque já está acumulando metabólitos e aí não consegue manter a mesma velocidade. Então, se não consegue manter a mesma velocidade, estaria entrando em fadiga? Sim, se pensar em não manter aquela mesma velocidade, né? E por que está gerando isso? Porque está acumulando metabólitos. Então, em 1 minuto, ele faz o mais rápido possível. Glicogênio, né? Então, vai saltando, vai realizando o movimento. Observa na ventilação. O burp é bastante puxado. Cada vez que salta, tá vendo? Ó. Olha lá, tá tudo bufando, tá observando que a ventilação tá mais forte? Por que essa ventilação tá mais forte? Porque precisa eliminar o CO2 que foi produzido. E como que eu produzo esse CO2? Produzo esse CO2 no metabolismo lá na mitocôndria, né? Que se eu pensar no ciclo de Krebs, que vocês odeiam, né? O produto final do ciclo de Krebs, 3 NADH, 1 FADH2 e 2 CO2, e do tamponamento do hidrogênio que você está produzindo quando está lá depledando o glicogênio e produzindo lactato. Então, quanto mais eles estiverem cansados, maior vai ser essa ventilação, porque maior vai ser a produção de metabólitos. E aí, quando você pensa em nível de condicionamento, é tão importante quanto consumir o oxigênio para gerar o ATP, é você ter a capacidade de eliminar o CO2. Então, vocês vejam que quando o cara está bem condicionado, esse tempo que eles têm entre um estímulo e outro, tá vendo? O Felipe parou, né? O outro parou. Então, conforme eles vão parando, quanto mais rápido eles param, mais tempo eles têm para recuperar. E o que é recuperar? Recuperar é remover hidrogênio, é remover lactato, é remover CO2, é remover fosfato inorgânico. Isso é recuperar. Então, quanto mais bem condicionado eles estiverem, mais eles vão remover. Se não tem tanto tempo ou se não está tão recuperado, começa a perceber que a performance vai cair, né? Porque aí ou ele vai diminuir o ritmo ou ele vai demorar mais para terminar o número de repetições que eles precisam, né? Então, tá vendo? Eles já estão começando a diminuir o ritmo. Porque realmente o treinamento é de intensidade alta. Então o CrossFit trabalha com intensidades entre próximo de 96% da frequência de pico. E aí o tempo de recuperação é muito pequeno, né? Então ele, na verdade, ele já entra no outro circuito com nível de fadiga alto, né?
Vendo? Já vai quebrando mais. Quanto mais quebra, porque mais cansado tá, né? Tá vendo como é que estão ofegantes? Então, ofegantes por quê? Você está aumentando o equivalente respiratório. Eu não estou aqui fazendo, eu não consigo, né, dizer se eles estão trabalhando no ponto de compensação respiratória, porque eu não fiz a curva. Mas tudo cansado, tá vendo? Frequência cardíaca lá no teto. Que era a mãe dele, ó. Obrigada, já tirei. Obrigada, Tati. Vamos lá, galera. Bora que tá acabando. Vai, Fê. Show. Então, preste atenção. Vamos lá. O que eu tenho que olhar, né? Eu tenho que pensar no sistema metabólico, tem que pensar no sistema cardíaco, tem que pensar no sistema respiratório, tem que pensar no sistema nervoso. Então, observa. Quando eles começam a entrar em fadiga, a capacidade do sistema de manter a mesma liberação de neurotransmissor está diminuída. Então, já não consegue liberar a mesma quantidade de neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, o corpo já não vai liberar a mesma quantidade de cálcio, não vou fazer a mesma quantidade de pontes cruzadas como uma forma de defender o meu organismo. Por quê? Porque depleta glicogênio, produto final, 2 moléculas de piruvato. Como tá o consumo de oxigênio está alto, mas não o suficiente para manter aquele nível. Então, o que eles fazem? Eu tô diminuindo a produção de acetilcolina e aumentando a produção de lactato. O lactato não é problema, o lactato é substrato energético. Enquanto eles estão fazendo, eles estão consumindo lactato também, que estão produzindo. Só que a capacidade do NADH ser oxidado e reduzido e a capacidade que você tem de produzir esse hidrogênio, a oxirredução do NADH é menor que a sua produção de hidrogênio. Então o hidrogênio começa a acumular. Então, o sistema nervoso diminui a liberação de neurotransmissor como um mecanismo de defesa para você não continuar a aumentar a produção de hidrogênio e diminuir seu pH. Tá vendo como é que estão todos cansados? Olha a ventilação. A ventilação é pelo aumento da necessidade de consumir O2? Sim, mas é pela necessidade de que tem que eliminar esse CO2. Então, eles estão trabalhando com certeza acima do limiar ventilatório 2. Porque estão trabalhando acima do ponto de compensação respiratória. Vão fazendo perguntas, tá? Bora, Felipe. Boa. Bora! Vai. Isso. Vamos, Felipe. E aí assim, Virou, vai. todos eles estão no mesmo nível de condicionamento? Não. Boa. E aí você entende que a capacidade deles, e aí a gente sempre fala isso, a base é sempre o quê? Boa. Capacidade aeróbica. Então, quem tem o melhor nível de capilarização, melhor nível de densidade mitocondrial, maior volume de ejeção, é o cara que vai conseguir manter por mais tempo aquela carga, retardar, né, o nível de fadiga e ou recuperar mais rápido no tempo que ele tem para fazer a transição de uma estação para outra. É assim. Show, é isso, tá vendo? Fisiologia na prática. Então, assim, isso é fisiologia. Se vocês estão observando tudo que a gente estuda, né, lá no texto, lá no livro, vocês estão observando aqui numa aula de crossfit, numa sessão de 12 minutos de crossfit. Mas tudo isso que a gente falou, ele é aplicado em qualquer que seja o treino. Puxa. Vamos puxar, hein? Então, na verdade, assim, quando que eles começam novamente o aeróbico?
Percebe o tempo todo o seguinte: Vambora, hein? o coração está trabalhando na capacidade máxima, então ele está trabalhando, ele está ejetando o máximo de sangue que ele pode, o tempo lá todo que você está gerando o estímulo, tá? Como a intensidade está alta, a mitocôndria está na capacidade máxima dela, então ela está consumindo o máximo que ela pode de gordura naquele determinado estímulo. Ele está depledando o glicogênio tanto na via aeróbica quanto na via anaeróbica, né? Então, o treino ele tem uma característica predominantemente anaeróbica, tá? Mas eu consigo entender que a resistência aeróbica desse cara é importante para ele manter os 12 minutos, né? E ele, na verdade, ele volta, se a gente pensar, ele volta a ser aeróbico. O que é voltar a ser aeróbico? Eu diminuir a minha necessidade dos mecanismos anaeróbicos, ele vai voltar quando a intensidade baixar. Enquanto a intensidade estiver alta, né, o que a gente chama de aeróbico, ou seja, que unicamente ou predominantemente, né, eu estaria pelo sistema de fosforilação oxidativa, não vai estar sozinho acontecendo. Agora ele vai voltar porque a intensidade baixou e os caras diminuíram. Deu para entender? Se não ficou muito claro, quem perguntou isso, pergunta de novo, tá? Quando começa novamente a ficar aeróbico. Flávia, tu entendeu o que eu falei? Durante um estímulo de alta intensidade, dificilmente você trabalharia, entre aspas, aerobicamente. Eu tenho um pouco de receio de falar assim, porque, de novo, parece que quando eu estou fazendo um treinamento de alta intensidade, o sistema de fosforilação oxidativa não está elevado, ele está no máximo. Então, assim, as mitocôndrias estão no máximo. Só que ele não é aeróbico, né, predominantemente, porque a partir de uma determinada intensidade, onde ele alcança, né, o limiar, né, o limiar ventilatório ou o limiar anaeróbico, 2, eu já preciso, o organismo começa a necessitar de outras fontes, né, para poder realizar aquela atividade. Mas isso não quer dizer que você, com esse tipo de treino, não melhora a capacidade aeróbica do seu aluno, ok? Pensa que capacidade aeróbica, ela tem relação com a capacidade de ejeção, né, débito cardíaco, então a capacidade de ejeção do seu coração, na parte central, ok? Então, o trabalho do coração. E se eu pensar metabolicamente, são os sistemas energéticos. 1, 4, 3. De BPM. De 1 minuto e 15 depois, ó. Quanto você estava? Em 180 e tal? Fui no final. Deixa eu parar aqui. Porque, por exemplo, essa recuperação é fundamental para você entender o nível de condicionamento do seu aluno. Eu fui a 171. Tá. A frequência de pico no treino. Beleza, então de 171 para 140, vamos botar 140, você baixou 30. Cara, é muito bom, entendeu? Porque assim, se o seu aluno, no primeiro minuto, é o mais importante de recuperação. Se nesse primeiro minuto ele baixa menos do que 12, 15 batimentos, cara, ou ele tá muito mal, né, muito mal, ou ele é um cardiopata, entendeu? A característica do EMOM, quando não tem intervalo, como que a gente fez, é jogar a frequência cardíaca muito alta. Você não consegue, no EMOM, não é um treino para você administrar pace. Porque a quantidade de repetição, para você finalizar, você tem que acelerar, para você ter tempo de 20 a 30 segundos de descanso. Se você ficar colocando muito para próximo de 50, não dá tempo de fazer a transição nem de descansar. Aí ele vai, a tendência é que ele entre em fadiga mais rápido. Porque assim, observe o que o Felipe falou. Eu te dou um estímulo de 1 minuto e a tentativa é que você faça, né, aquela série lá, aquelas repetições em 40 segundos. Então, cara, se você pensa que 40 segundos de maior intensidade que você puder, cara, o trabalho é anaeróbico, meu. Assim, não é que... eu tenho medo de falar isso, parece que eu, né, de novo. Mas eu uso glicogênio, produzo lactato pra caramba, produzo hidrogênio pra caramba. E aí aqueles 20 segundinhos lá que ele tem, é uma tentativa de remover alguma coisa, né, desse hidrogênio. E aí isso vai depender da sua capacidade de remoção. E essa remoção depende de quê? Fluxo de sangue, transportador monocarboxílico, que é o transportador de lactato. Então, quanto mais monocarboxílico que eu tenho, mais eu removo.
a capacidade de O2, capacidade da mitocôndria, capacidade da LDH, porque a lactato desidrogenase é a enzima que reduz o piruvato a lactato, mas a piruvato desidrogenase também é a que oxida o lactato a piruvato, né? Então, quanto maior a atividade dessa enzima, mais rápido você remove aquele tempo, cara, 20 segundos é muito pouco, porque o cara já vai começar outro acidose circuito, entra né? e... Exato. Então assim, é por isso que é um treino que você precisa aprender a treinar ele. O primeiro round de todo mundo foi fácil, Exato. mas a gente também não acelerou. Né, o nosso primeiro round, deixa eu só subir aqui. O primeiro round ele foi tranquilo, vou mexer na câmera ali. Mas ao mesmo tempo que a gente não acelerou, a gente não conseguiu dosar. Porque ia ter a virada do minuto. Exato. E assim, o grande barato desse treino Não é um que você fartlek, exato, mas você trabalha, olha só, o que eu estou trabalhando ali? A capacidade do aluno resistir ao lactato. Total. Entendeu? Porque assim, vamos pensar, o cara não tem. O primeiro round foi fácil. Tá, beleza. Só que o cara tá fazendo e não tem descanso. Então, na verdade, o A gente poderia ter colocado 1 minuto de metabólico. intervalo, que também ia ser pouco. Mas tudo bem, mas talvez a intensidade não fosse tão alta. Porque O ATP foi depressão. quanto mais longo for o intervalo, mais o descanso, menor a minha intensidade. Então, por isso que conforme vocês vão fazendo, o primeiro round é legal? Tá, mas o último o cara tá morrendo. Por que o cara tá morrendo? Porque o cara não tem tempo de recuperar. E aí, assim, isso vai depender do seu nível de condicionamento aeróbico. Por quê? De novo, vamos lá. E aí, eu vou remover na via aeróbica esse lactato. 12 minutos, 286 calorias. Eu não ia conseguir manter essa intensidade em 1 hora. Exatamente. Então não dá para você pegar 12 minutos, uma tá Extrapolar para 60. 200 calorias em 12 minutos. Eu não consigo extrapolar isso em 1 hora. Exatamente. A intensidade estava muito alta. E eu sabia que em 12 minutos eu ia parar. Então eu fui mais kamikaze porque eram só 12 minutos. Na verdade, a gente calculou errado, eu veio ter sido 16 minutos. Para todo mundo completar 4 rounds. Que a gente ia fazer com 3 atletas, com 3 passagens. Botou mais um atleta. Mas mesmo assim, acho que dá pra eles entenderem, né? Na hora de montar o treino, você pensa nisso. É. Esse cara vai fazer alguma coisa depois? É. Ele vai fazer alguma outra aula? Quanto tempo ele vai ter de intervalo para o próximo treino? Ou também, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo pra eles, qual é a qualidade física, assim, qual é o objetivo da aula? Se eu pegar essa aula, você me perguntar, Ana, qual é o objetivo dessa aula? Cara, aumentar a resistência ao lactato, trabalhar a resistência anaeróbica, foi isso que eles trabalharam. E hoje, especificamente, o objetivo também era colocar mais de um tipo de exercício Sim. para todo mundo ter, e mais de um biotipo de atleta. Então, eu tenho eu que sou longilíneo, aquilo a gente falou de fibra semana retrasada, as características das minhas fibras. São fibras de contração lenta. Então, por exemplo, no caso dele, é uma coisa que a literatura nos questiona. Quem é mais bem condicionado? É o cara que produz mais lactato, o cara usa mais força, ou é o cara que remove mais rápido o lactato? Então, assim, é uma incógnita, né? Porque, tipo assim, eu pego um cara de fibra do tipo 2, o cara vai botar mais carga, vai conseguir trabalhar mais rápido. Beleza, mas no tempo que ele tem de descanso, ele remove menos. Então, no final do treino, esse cara tá mais cansado do que o cara mais... E aí, por isso o CrossFit é interessante, porque o CrossFit, esse cross treino, então, esse tipo de treino, ele é interessante porque ele pega diferentes valências físicas. E permite que diferentes pessoas, níveis de pessoas possam... Então, por exemplo, num lote como esse, o Fernando, que é biotipo de ginasta, ele ia se dar muito bem, talvez, no levantamento olímpico e no posto bar ali. Mas na aeróbica... Mas aí já no remo, para ele é mais difícil, porque para você talvez o remo seja mais difícil que para mim, porque até pro meu biotipo eu sou mais alto, cada puxada que eu dou e é mais carga. O wall para mim que sou baixo também é muito mais difícil. O wall para ele também não é legal. Mas em compensação, ginástica, levantamento olímpico. E se você parar para olhar, aí você pensa... O objetivo hoje era esse, mostrar também diferentes biotipos, e diferentes valências físicas. A qualidade, por exemplo, se eu pegar um atleta de ginástica, eles são menorzinhos, né? Menor. Se eu pegar o cara de atletismo, o cara tem uma perna longa. Então, assim, esse biotipo, esse somatótipo, né? Ele faz diferença na hora de fazer o não gosta. Oi, Helder, não sei se está ouvindo. Eu sei que ele não gosta. Mas é interessante muito, por isso. né? A gente botou estímulos diferentes, a gente quer botar corrida, mas para gravação não ia ficar legal.
para ver como é que diferentes pessoas vão reagir para diferentes tipos de treino, né? Lógico que foi uma coisa muito curta, 12 minutos, talvez se a gente pegasse uma sessão inteira, com força, com um mod mais longo. Mas para você falar, por exemplo, fisiologicamente, eu acho que foi legal, entendeu? Porque deu para falar. Vai mandando pergunta aí. É, mais vamos 5 parar minutos. de falar, né? Porque... Fica lá, Ana. Ah, eu fico lá? É. Ah, tá bom. Perguntas, galera. Alguém? Caraca. Quando começam novamente, eles começam aerobicamente? Ah, eu já respondi isso. Respondeu? É a Flávia. Tá. Brilhante. Deve baixar a Flávia mesmo. A Flávia falou que baixar 39 batimentos por minuto, mais ou menos isso. Se puder deixar salvo. A gente vai tentar deixar salvo, sim. Inclusive baixar. Bom, vou fazer e responder algumas perguntas antes do povo fechar a box. CrossFit é para todo mundo? Sim e não. Sim. Quando eu vou falar sobre CrossFit, cross-training, principalmente quando a Ana me convida para falar lá para os alunos de graduação, eu abro com um vídeo de uma aula de idosos fazendo burpee, fazendo remo, fazendo deadlift, só que todo mundo optava. O idoso faria talvez deadlift com uma caixa atrás, se ele cair para trás ele tem apoio, um coach na frente e um PVC. Ele está trabalhando suas AVDs. É como qualquer atividade física, né? Porque as pessoas têm... Quando o CrossFit veio para o Brasil, era comum passar em frente da box, a galera tá jogando peso no chão, sem camisa, gritando, alta intensidade, isso assusta. Da mesma forma que o jiu-jitsu e o judô, eles assustam de primeira, assim. O jiu-jitsu, então, ele assustava muito, né? A galera com a orelha... de alface. Orelha estourada, aquele kimono, então, isso assustava, né? Não quer dizer que a atividade não é para todo mundo. O jiu-jitsu é uma excelente atividade. Eu fui praticante durante 2 anos. Aí, manda beijo pro Rogério. Rogério Roth. Rogério Roth. Rogério é um fenômeno. A gente podia fazer uma live com o Rogério de remo. Ah, é stand-up. Tudo aí de stand-up da categoria de remada, distância. A gente podia fazer uma live contigo, Rogério. Comenta aí. E aí o CrossFit ele é para todo mundo, basta que o coach consiga entender quem é o grupo que está naquela aula lá e como ele vai adaptar. Ao mesmo tempo, esse tipo de aula para todo mundo? Não. Se eu fosse colocar essa mesma aula para iniciante, eu não colocaria o toast to bar, que é um movimento já avançado, eu colocaria talvez no chão, um V-up, e se ele não conseguisse um sit-up, um abdominal mais baixo. Eu não colocaria um squat clean, talvez eu colocasse um deadlift. Então assim, eu colocaria o mesmo estilo, só que com exercícios diferentes. Então sim, é para todo mundo. O CrossFit lesiona? Em qualquer outra atividade, se ela for mal planejada, mal executada, ela vai lesionar. O último estudo que saiu, grande, falando sobre lesão, apresenta que o percentual de lesão no CrossFit é muito baixo. Ele é comparado aos esportes mais seguros, por exemplo, o levantamento olímpico. E ele mostra também que as pessoas que tiveram lesão já tinham histórico de lesão prévia, traziam histórico de lesão de outro esporte para a modalidade. O Felipe está defendendo o CrossFit? Sim e não. Se você fizer qualquer atividade bem planejada, bem executada, você vai lesão. Mas, por exemplo, um esporte de contato, que você dependa do outro, ele tem um potencial lesivo muito maior. Quando compara CrossFit com o futebol, o índice de lesão no futebol é infinitamente maior. Mas, em compensação, aqui eu não tenho a interveniente que é o outro jogador. Então, no futebol, você tem lá a lesão que o jogador deu uma sola, deu um carrinho por trás, enfim, tem esse tipo de lesão. Do próprio contato, do choque, lesão de cabeça, aqui a gente já não tem. Então, é muito você contra você mesmo, você contra, entre aspas, interagindo com o ambiente. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Todo mundo consegue fazer todos os movimentos? É improvável. Por exemplo, eu já falei, eu tenho limitação de movimento acima da cabeça. Eu não tenho os ligamentos da articulação da clavícula com a escápula, a crânio-clavicular, perdão. Eu rompi todos os ligamentos. Então, eu tenho uma instabilidade do ombro maior. O ombro já é uma articulação estável. Então, eu tenho uma instabilidade maior. Então, quando as cargas passam de 60 quilos para cima, independente do meu nível de força,
eu começo a ter instabilidade e isso me complica. Então, talvez eu não consiga realmente fazer competir num nível bacana, porque as cargas vão ser muito altas e para mim não é legal. Minha última lesão que eu estou tratando ainda, ela veio de um WOD que tinha 120 handstand push-up, que era um flexão de cabeça para baixo. Eu fiz o WOD, mas depois eu comecei a sentir, tive muita estabilidade durante o WOD, não senti, estava quente, e eu estou com uma lesãozinha aqui, provavelmente cabeça longa do bíceps e tal. Então assim, você precisa conhecer o aluno que está ali. O mais importante é isso, além do relacionamento, é conhecer fisiologicamente aquele aluno que está aí. Tinha mais perguntas ali? Não. Então, Pediram galera, para vamos deixar encerrar, o né? vídeo Salve, né? salvo, a gente vai deixar, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai visitar o Caio agora. Correr daqui para visitar o Caio. Pra gente eu acho que foi muito legal. Ah, eu adorei. Então, a próxima Ana vai estar na água, seja lá onde for. Ai, E, bom, se tiverem mais perguntas, sugestão de live, deixa lá no inbox, manda deixa pra no gente. inbox que a gente Agradecer o Fernando e o Danilo por abrir as portas aí pra gente. Vai atropelar a gente hoje aqui, o safado. Para treinar aqui, pessoal, um pouquinho. Valeu. Tá devendo a pizza, hein, cara? Prometeu a pizza. Prometi? Cara é bravo. Prometeu. Aqui, ó. Esse cara é bravo. Então, obrigado, galera, por abrir a box aí pra gente. E sugestão das outras lives, só deixar no inbox. Valeu? Caio, foi pra você hoje, hein? Abraço. Só um Ah, o passador. Caio, tadinho. Será que ele operou? Ó, a gente ganha a bola, ganha. Ah, Aqui, ó. A gente ganhou aqui uma. Ele abriu a box pra gente e eu ainda ganhei o brinde. Se soubesse, tinha feito uma minha camisa, pô. Pô, valeu, galera. São bem-vindos aqui, João. obrigada. Vocês também. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.